Bom dia, hoje é segunda-feira, 22 de agosto de 2016. Eu sou Rogério Conde e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios hoje o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos em Santos, Flávio Saraiva. Bom, vamos a algumas notícias. A Câmara dos Deputados reduzirá o número de sessões de votação durante o período de campanha das eleições municipais a 1/3 da quantidade normal. Estão previstas somente 7 sessões até o primeiro turno do pleito, em 2 de outubro. Se o regimento interno fosse seguido, daria para convocar 20 sessões até o início de outubro, já descontado o feriado de 7 de setembro. Flávio, bom dia, obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui nos estúdios da Santa Cecília. Bom dia, Rogério, bom dia, Baixada, bom dia aos telespectadores do programa Bom Dia Baixada. Nessa segunda-feira, de certa forma conturbada pela ressaca de ontem, né? Sim, é verdade. A caminho aqui dos estúdios da Santa Cecília, a gente percebe pelas ruas um certo estrago em alguns pontos, né? Árvores que caíram, muita folhagem no chão, muita quebradeira em torno da orla, realmente é uma pena, né? Agora nós soubemos que na Ponta da Praia o estrago foi mais acentuado, né? Barcos se chocando, colidindo contra a encosta lá na Ponta da Praia, garagens que viraram verdadeiras caixas d'água. É verdade. É uma manifestação bonita da natureza, mas, por outro lado, acaba trazendo algum prejuízo. Verdade. Mas vamos aos nossos assuntos. Começando, a gente não pode nunca deixar de comentar sobre a política e sobre o que vem acontecendo, ainda mais nesse processo eleitoral que se aproxima, que se iniciou já agora, né? Essa questão, por exemplo, do anúncio que foi feito, da diminuição das sessões e tudo isso. Você acha que existe, como representante do sindicato e alguém que, de alguma forma, está sempre envolvido na política, uma vez que você precisa orientar os seus associados, enfim, tenho certeza que existe uma discussão interna grande sobre os melhores caminhos a serem seguidos. Você acha que é fundamental, por exemplo, a participação dos deputados estaduais nesse momento agora, representando, levantando as suas bandeiras, representando os segmentos partidários todos, os interesses, tudo? Como que você vê esses atores políticos todos e como que o sindicato vê esse processo eleitoral de forma bem clara? Assim? Então, Rogério, telespectadores, nós dos sindicatos, basicamente nós temos 2 linhas no Brasil na área sindical. Nós temos uma parte dos sindicatos que são muito vinculados a partidos políticos, né? São muito afeitos à participação eleitoral, inclusive muito presidente de sindicato candidato a vereador e tal. E tem uma outra corrente do movimento sindical que acha que os sindicatos eles têm que ter independência em relação à política partidária. Nós temos, por exemplo, na nossa categoria, gente filiada a diversos partidos, né? Seria muito estranho, por exemplo, se um diretor do nosso sindicato se candidatasse pelo partido A ou B, porque essa candidatura ela não teria autorização, por exemplo, dos associados ou dos filiados, né? De outros partidos. Então, nós procuramos no Sindicato dos Servidores de Santos manter absoluta independência em relação à política partidária, porque é isso, nós não temos autorização da nossa categoria para apoiar candidaturas e entendo que isso está absolutamente correto. O sindicato ele é suprapartidário, né? Ele tem todos os membros de diversos partidos filiados ao sindicato. E precisa aceitar todas as correntes de pensamento, sim, né? Eu sim. acho que cada um precisa dar sua contribuição no sentido de valorizar o funcionário, valorizar o sindicato, mas ao mesmo tempo respeitar as opiniões divergentes. É verdade. Agora, você estava colocando aí na notícia, inclusive, a pouca participação, redução das sessões da Câmara. Infelizmente, Rogério, telespectadores, o que a gente assiste hoje no Brasil
é muito descompromisso dos políticos com as causas da população, tanto é que eles já não, no meu ponto de vista, já não trabalham tanto quanto deveriam, porque se a gente verificar as câmaras de vereadores, se a gente for verificar o tanto de trabalho, de tempo de trabalho que essas pessoas dedicam aos parlamentos, né, nós vamos constatar que esse tempo é bastante reduzido. E de vez em quando a gente vê... De pouca qualidade, né? De pouca qualidade. Fazendo uma crítica aqui generalizada, a gente percebe que de pouca qualidade. Tanto nas câmaras de vereadores, né, nas câmaras municipais, como até para a Assembleia Legislativa, tudo a gente percebe que o trabalho poderia ser... Agora, vou aproveitar o gancho. O que você acha, por exemplo, de unificar os processos eleitorais, assim, para que a gente tenha uma eleição onde se... Porque o país vai parando sempre, a cada 2 anos, ano sim, ano não, a gente acaba tendo um processo eleitoral. Verdade. O que você acha da ideia, que é uma corrente que tem tomado grandes proporções, no sentido de se igualar às eleições? O sindicato já conversou alguma coisa sobre isso? Se em algum momento já debateram isso? Seria benéfico? Porque o funcionário acaba também sendo prejudicado com essas paralisações, né? Até porque as prefeituras, por exemplo, acabam não podendo fazer determinados investimentos, até questão de revisão de salários e tudo isso. Como é que vocês enxergam? Então, veja só, como eu estava comentando aqui com você e com os telespectadores, a gente procura manter uma certa isenção da questão partidária. Agora, pessoalmente, eu acho que seria uma boa medida, né? Por quê? Porque você teria, isso da gente ter eleições a cada 2 anos no Brasil, é sempre uma correria, é sempre digamos assim, uma movimentação que atrapalha o andamento dos poderes públicos no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, nos processos eleitorais, uma verdadeira correria dentro das categorias dos servidores, de candidatos, seja nos tempos das candidaturas a prefeito, seja nos tempos das candidaturas a vereador, então, deputado, presidente, então, é sempre uma movimentação que sempre atrapalha em alguma medida, você tem razão quando diz dessa dificuldade, sempre atrapalha o andamento do serviço público. Se a gente tivesse um espaçamento maior entre esses eventos, né, talvez houvesse seria mais interessante, com certeza. Com certeza. Pois não. E outra coisa, por exemplo, como que ocorre a questão de atuação dos servidores no sindicato? Ela é facultativa, não é facultativa? Eles procuram, alguns têm mais vontade de participar e procuram o sindicato e se oferecem para uma atividade sindical? Como que funciona essa questão? Existe algum receio por parte dos funcionários, por medo, de repente, de uma represália ou algo assim? Você sente isso? Você conversa com outros sindicatos de outros municípios? Tem lugares que isso ocorre de forma mais acentuada, outros não. Como que é? Então, Rogério, você tocou num ponto agora bastante caro para as direções sindicais que têm compromisso com as categorias, porque é isso, eu estava comentando agora há pouco que a gente tem basicamente 2 grandes linhas, tem outras, né, mas a gente tem 2 grandes formas de comportamento das direções sindicais com as categorias. E lamentavelmente, nós temos muitas direções sindicais com muito ou nenhum compromisso com as categorias. E isso gera nos próprios trabalhadores, eu costumo dizer, eu brinco muitas vezes com alguns colegas que discutem, falam, não sei se eu me filio no sindicato, se me filio. Eu costumo dizer o seguinte, olha, todo trabalhador quando entra numa empresa, seja ela pública ou privada, deveria ter como primeira medida se filiar ao seu sindicato. Por que eu digo isso? Porque o sindicato, ele nada mais é do que um lugar, um locus, um espaço onde as pessoas se reúnem para tratar dos interesses daquele conjunto de trabalhadores em relação a salário, em relação à previdência, em relação a melhorias nas condições de trabalho, em relação a uma série de fatores que somente os próprios trabalhadores reunidos podem discutir as melhores formas de encaminhar essas questões, né?
Então, todo trabalhador deveria ser filiado ao seu sindicato, essa é sempre a nossa posição. Nem sempre as direções sindicais acham isso, porque muitas vezes o sindicato ele é usado como trampolim político, partidário, ele é usado muitas vezes, inclusive, para desvio de dinheiro dos sindicatos, é usado de maneiras estranhas. Temos várias experiências no país. Sim. Né? Agora, quando a gente tem um sindicato, uma direção sindical, que é comprometida com os interesses da categoria e não com interesses pessoais, individuais ou de empresas, ou seja lá do que for, é óbvio que a gente deseja que todos os trabalhadores sejam filiados ao sindicato. Agora, essa tradição, muitas vezes ruins em muitas categorias, faz com que o trabalhador pense, bom, mas será que eu me filio? Será que esse pessoal que está no meu sindicato no futuro não vai usar a nossa categoria, o sindicato, os recursos do sindicato para outras finalidades? Isso muitas vezes leva os trabalhadores a se afastarem do sindicato. O que, no nosso caso aqui em Santos, a gente reverteu em grande medida, porque quando nós chegamos no sindicato, o sindicato estava praticamente fechando, estava destruído. Até o imóvel do sindicato corria risco de ser penhorado por conta da bandalheira que as direções sindicais anteriores fizeram no sindicato. A gente recuperou hoje, a gente tem um reconhecimento da imprensa, a gente tem reconhecimento dos trabalhadores da categoria, temos reconhecimento dos governantes de que o sindicato é um sindicato legítimo e não é um sindicato só para benefício de meia dúzia de pessoas que vão para a direção do sindicato. Então é isso, a gente tenta sempre dizer isto para os trabalhadores no geral e para os trabalhadores da categoria, se filia ao seu sindicato. A importância de você ter um órgão, uma instituição trabalhando pelos interesses. E efetivamente que represente os interesses daquele conjunto de trabalhadores. Muito bem. Nós vamos precisar ir para um breve intervalo, fique aí, é só um minuto. Voltamos com o Bom Dia Baixada. O presidente em exercício, Michel Temer, deve fazer seu primeiro pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão no dia 7 de setembro, caso a presidente afastada Dilma Rousseff seja condenada no processo de impeachment. O julgamento final de Dilma está previsto para ocorrer nos últimos dias de agosto. A ideia de Temer é gravar o discurso antes de embarcar para a China, onde participará da reunião do G20 no começo do mês que vem. Em sua fala, ele deve defender uma unidade nacional para superar as crises, além de reiterar sua agenda econômica focada no ajuste fiscal e na retomada dos investimentos. Flávio, a gente estava comentando, nós comentamos no bloco passado, no bloco anterior, a importância do sindicato e tudo. Agora, eu quero saber de você, até como, além de um líder sindical, alguém envolvido e que representa uma categoria tão importante na nossa cidade, você é um cidadão e deve estar também sofrendo essas mazelas e a consequência de uma recessão econômica. Nós temos o presidente interino, Michel Temer, procurando de alguma forma mudar a agenda, enfim, procurar um novo caminho para o país. Nós tivemos, eu acredito que deva até ter tido, pelo que eu sei, uma concordância pela equipe econômica que foi colocada e que está trabalhando, tendo Henrique Meirelles à frente e tudo. Queria saber de você como cidadão, o cidadão Flávio Saraiva, como que está enxergando essas mudanças que vêm ocorrendo no país e se elas são benéficas ou não. Não vou nem entrar no mérito da questão de que se foi golpe ou se não foi golpe, o pseudo golpe. O que a gente tem hoje é que a agenda mudou e parece, tudo indica, que vai se continuar dessa forma, tendo o Michel Temer como presidente. Como é que você enxerga esse novo caminho do país? Então, Rogério, francamente eu vejo com muitas preocupações. Em 2007, eu estudo economia de forma autodidata, por minha conta, né? E em 2007, esses estudos me levaram a prever que a gente sofreria uma crise na economia mundial. Inclusive, eu falei isso para algumas pessoas, especialmente no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Prefeitura de Santos, porque lá o Instituto ele arrecada e ele tem que fazer investimentos. Eu dizia, olha, cuidado com os investimentos que vocês vão fazer, porque nós vamos provavelmente ter uma crise a partir de 2008, a partir do ano que vem.
E aí o pessoal achou engraçado, achou que eu estava brincando, que eu estava contando uma piada. E em 2008 a gente tem uma baita de uma crise mundial na economia, especificamente na economia. E essa crise ela está se arrastando até agora. Bom, o fato é que no Brasil, me parece que o impeachment da Dilma tem muito a ver com essa crise especificamente. É claro que o governo cometeu um monte de erros, fez um monte de coisas que não deveria ter feito. Agora, me parece, eu acho isso sinceramente, me parece que o impeachment da Dilma não é exatamente porque ela pedalou, porque ela errou, por isso, por aquilo. Me parece que tem uma grande disputa política no país. Desculpa te interromper. Talvez, eu acho que, inclusive, houve uma comoção nacional, eu acho que o povo foi às ruas. Eu acho que talvez, pelo que está se colocando, realmente talvez os balanços, tudo tenham sido fraudados e tudo, mas no final das contas eu acho que foi pelo conjunto da obra. Eu acho que ela acabou tendo reflexo de um aparelhamento, que houve principalmente o caso da Petrobras e tudo isso. Então acho que foi pelo conjunto da obra, né, talvez. Eu concordo com você. Uma ação política pelo conjunto da obra. Eu concordo com você que é pelo conjunto da obra. O problema, Rogério, telespectadores, é que esse conjunto da obra ele se repetiu em outros governos. Ele se repetiu no governo Lula, ele se repetiu no governo Fernando Henrique. Mas eu acho que é o que você realmente disse no início. Quando a economia vai bem, as pessoas não estão... ninguém percebe. Você não quer culpar alguém, você precisa ir até a sociedade e precisa colocar até um culpado, alguém precisa ser punido, né? Agora, no caso dela, a economia vinha muito mal, né? Era que eu acho, sinceramente, que reflexo, minha opinião pessoal, reflexo de medidas equivocadas que foram tomadas pelo governo, pelo menos na última década toda, que refletiu agora nessa recessão, né? Uma indústria sucateada, enfim, acho que faltou competência na tomada das medidas econômicas para o país, né? Sim, a gente estava comentando antes do programa sobre como se relacionar aí o movimento sindical com a questão partidária, e eu dizia para você que eu não tenho nenhuma vinculação a partidos políticos e enquanto eu estiver no sindicato, nem eu, nem a diretoria terá esse tipo de envolvimento, porque a gente começa a contaminar a ação sindical com a questão partidária, isso é ruim. Então eu não tenho nenhuma necessidade, muito pelo contrário, os governos do PT tomaram medidas muito danosas contra os servidores públicos. Então eu não tenho nenhuma vontade de defender a Dilma, nem Lula, nem ninguém. Agora eu acho que a gente está vivendo o rebote dessa crise de 2008, aliás, acho que nós continuamos dentro dessa crise, a Europa está passando por isso, Estados Unidos, Brasil, América Latina, África, enfim, todo mundo está ainda contaminado por essa crise econômica do próprio sistema capitalista que pegou o planeta como um todo. No Brasil ela chega atrasada. E eu acho que a Dilma deu o azar de pegar o rebote dessa crise, né? E além de tudo, como você disse, tomou medidas equivocadas também. Agora, o que me preocupa na mudança do governo Dilma para o governo Temer é que o governo Temer está fazendo toda uma movimentação, isso está indicado nas medidas que ele está apresentando para o país. Ele vai fazer a recuperação da economia, lamentavelmente, tirando o direito dos trabalhadores. Isso significa que... Você acha isso? Acho. Que realmente vá... Mas você e dentro do sindicato ou da própria sua categoria e tudo, existe uma discussão com relação, por exemplo, uma eventual necessidade, porque eu acho que hoje nós precisamos gerar emprego, né? Eu acho que isso é um fato. Acho que não existe país no mundo que consiga sair de uma recessão sem tomar medidas que acabem de alguma forma gerando empregos. E no nosso problema nós temos uma legislação muito positiva, no caso de você preservar direitos importantes, direitos sociais importantes, mas você não acha que nós precisamos de uma flexibilização do conjunto de leis trabalhistas no país para que a gente consiga fomentar a criação de novos empregos, para que os empresários consigam abrir mais
a questão de novos postos de trabalho, porque hoje onera demais. Você percebe que para se criar um novo emprego, aqueles que têm condição de fazê-lo pensam 5 vezes antes pela questão do custo de você gerar um novo posto de trabalho. Eu entendo que se nós dermos uma flexibilizada, sem comprometer as garantias conquistadas nos últimos anos, mas de alguma forma, você não acha que essa discussão seria interessante? Então, Rogério, eu acredito que não. Veja só, nós temos uma legislação trabalhista que inclusive, ela já é um tanto quanto capenga em relação a direitos, né? Ela já permite já tem muitos aspectos de flexibilização na CLT, e no serviço público a gente tem uma série de direitos que não foram até hoje implementados. Flexibilizar a legislação trabalhista para que os empresários consigam, digamos, recompor a taxa de lucro em cima da desgraça dos empregados, eu não acho correto. E eu não digo isso como sindicato, não. Mas não recompor, no caso, por exemplo, de você ter a condição, por exemplo, de ter um período em que você possa gerar o emprego, e se der certo você mantém, se não der certo, de passado alguns meses, podem ser estudados a quantidade, você conseguir então fazer a troca sem tanto ônus, a questão de horários, você de alguma forma flexibilizar, como existe nos Estados Unidos, como existe em países da Europa, em que você consegue ter mais funcionários trabalhando, talvez até um pouco menos, mas você tenha condição, porque hoje para você mandar um funcionário embora, você fica com medo, porque, né, o empresário o custo é muito alto, manter tudo isso é muito alto. Então eu acho que de alguma forma a gente precisa estudar, alguma coisa precisa ser feita para que novos postos de trabalho aconteçam, né? Então, mas veja só, eu sinceramente eu não acredito que essa reorganização da economia passe por a gente precarizar o trabalho no país, não acredito. Veja só, a gente tem diversas formas da gente recompor os elementos da economia. Um deles, efetivamente e lamentavelmente, é você flexibilizar direitos trabalhistas. Agora, assim, se você citou agora a Europa e Estados Unidos, assim, eu tenho me dedicado a estudar essas questões do emprego no mundo, né? Também, dentro desse estudo autodidata de economia, esse é um aspecto que a gente tem que sempre se ater, porque o emprego ele não é algo relativo, de pequeno valor na vida humana. Um dos principais fatores é o trabalho para os seres humanos. Então, assim, o que a gente tem na Europa e nos Estados Unidos é proteção do trabalho, é proteção do emprego, é fazer com que o trabalhador possa ter uma vida, possa consumir, possa ter acesso aos bens da economia. Veja só, os salários no Brasil já são muito baixos. O salário no serviço público é baixo, a maioria dos salários na iniciativa privada já é muito baixo. Se a gente flexibiliza esses direitos, poucos que nós temos hoje, porque do meu ponto de vista são poucos, não são direitos, por exemplo, como nós temos os trabalhadores da Europa, se a gente flexibilizar mais ainda esses poucos direitos que nós temos, e com esse nível de salário médio da população, o que nós vamos construir é mais miséria, mais pobreza. E a gente tem que sempre lembrar que mais miséria e mais pobreza não produz consumo. Se hoje a gente rebaixa os salários, por exemplo, com cargas horárias menores e equivalentes salários reduzidos e tal, como é que as pessoas vão consumir? As empresas produzem, vão vender para quem? Não é abaixar salário, né? Eu acho que o salário não dá para baixar. Você precisa criar novos postos, outros ganhando também. E você precisa ter mais gente no mercado de trabalho. E não é abaixando o salário. Eu acho que a gente precisa encontrar uma outra saída que não seja abaixar salário. Mas até porque você não teria condição. Mas, Flávio, eu vou precisar fazer mais um break. Claro. E a gente vai voltar logo para continuar essa conversa. É só um minuto. Voltamos com o Bom Dia Baixada.
O prazo para sacar o abono salarial ano base 2014 termina no próximo dia 31. Mais de 900 mil brasileiros ainda não retiraram o benefício. O valor é de um salário mínimo, R$ 880, e está disponível em qualquer agência da Caixa Federal. O estado com o maior número de trabalhadores que não sacaram o abono é São Paulo, onde mais de 200 mil pessoas ainda não retiraram o abono. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, pede o apoio de empregadores e entidades sindicais para que ajudem a divulgar a informação entre os empregados e filiados. Flávio Saraiva, essa questão do abono, vocês dentro do sindicato aqui, do Sindicério, fizeram alguma coisa? Você acha que o trabalhador hoje, ele é bem informado? De tudo, estou falando de forma geral. Você acha que ele é bem informado com relação aos seus direitos, com informação, por exemplo, o caso do abono? Você sabe, hoje ele é antenado assim com as notícias, ele vai buscar realmente o que é da competência dele ou não? Como que você enxerga hoje os trabalhadores? No seu caso em específico, os dos funcionários públicos. Essa questão do abono, nós no serviço público não temos esse tipo de benefício. Então isso é um benefício específico dos seletistas e, portanto, da iniciativa privada. Mas, comentando um pouco a tua questão, eu acho que nós, trabalhadores, ainda somos muito desinformados, viu, Rogério? Muito desinformados. E isso, inclusive, tem a ver com essa questão que eu abordei agora há pouco. Uma grande parte dos trabalhadores não são filiados aos seus sindicatos e, portanto, e junto com isso tem muitas, aliado a isso, tem muitas entidades sindicais também com poucas preocupações com os seus trabalhadores, e esses dois fatores, então, criam um conjunto de situações que só desinformam ou criam desinteresse pela informação. Então, na verdade, a gente precisava ter nos sindicatos direções sindicais mais comprometidas com os trabalhadores, com os direitos, com as questões, que fossem lá para fazer trabalho sindical, e não fazer trabalho para si mesmo e para esquemas político-partidários, né? E, por outro lado, os trabalhadores precisavam também se aproximar mais dos sindicatos e cobrar mais informação, se instrumentalizar melhor para a sua vida como trabalhador. Então, lamentavelmente, tem muita desinformação, esse aspecto que você colocou agora, sobre o não saque do abono, demonstra isso. Demonstra isso. E só uma curiosidade até minha, tenho certeza que dos nossos telespectadores também. Com relação às lideranças sindicais, assim, existe alguma perseguição, de alguma forma? Ou você acha que não, que existe um respeito, ou isso é mais contundente quando uma liderança sindical, por exemplo, acaba de alguma forma atuando mais em política partidária e tudo isso? Ou existe uma autonomia, assim, você acha que existe algum certo tipo de perseguição? Você já se viu nessa condição em algum momento na sua trajetória sindical, não? O conflito entre patrões e trabalhadores sempre é um conflito com vários aspectos eu pergunto, de choque. Desculpa te interromper, Claro. Eu pergunto isso porque no momento que você se torna um sindicalista, uma liderança sindical, tudo, você acaba tendo também, você está com o seu emprego preservado, né? Assim, você, por mais que existe você tem uma presunção assim de que você permanece, pelo menos quando você estiver à frente do sindicato. E eu acho que talvez tenham empresários ou empregadores que não se sintam bem ou confortáveis com essa situação, ou não. É verdade. A relação entre patrões e empregados sempre é uma relação conflituosa, né? Se fala muito, existe aquilo que a gente chama de direções sindicais pelegas, né, que dizem para suas categorias que deve haver uma harmonia entre patrões e trabalhadores e tal. Isso, na verdade, é uma grande balela,
porque é possível que se tenha uma convivência agora, ter harmonia já é exagerar um pouco, porque, por exemplo, o empregador, ele pensa em que a sua empresa deve se desenvolver, ele pensa em economizar, por exemplo, na folha de pagamento. O trabalhador, por sua vez, ele quer melhor salário, ele quer comprar lá o seu apartamento, ele quer melhorar a vida dos seus filhos, da sua família. Quer dizer, são dois interesses que são opostos, né? A empresa quer economizar e o trabalhador quer melhores salários. Só nesse aspecto, a gente já vê que essa relação não dá para ser uma relação harmoniosa, como lamentavelmente uma parte do movimento sindical prega, né? Agora, em relação à questão das direções sindicais, nós temos uma legislação hoje no Brasil que protege minimamente as direções sindicais. Agora, eu vou te falar com toda sinceridade, Rogério, essa proteção é relativa. Eu mesmo já sofri diversos problemas como membro do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Santos, né? Já sofri, inclusive, processos judiciais, já fui parar na polícia por conta de ações da Prefeitura contra a minha pessoa. Então, assim, a coisa não é fácil, não é simples. E quem entra para fazer um trabalho sério nos sindicatos, entra sabendo que vai encarar esse tipo de situação. Ou você faz aquilo que você acredita que é correto, ou então você não vai para o sindicato, ou então acontece, como acontece muitas vezes, vai e vira uma espécie de segunda voz do patrão, que por sua vez passa a fazer as coisas contra a categoria, porque o sindicato, se ele estiver do lado da categoria, ele nunca vai ser a segunda voz do patrão, como a gente vê lamentavelmente em muitos sindicatos. E acaba criando um conflito de interesses muito grande, né? Sim, num sujeito que fala pelo patrão, ele não pode estar no sindicato, ele tem que virar chefe lá, nomeado pelo patrão, ele tem que virar alguém que efetivamente tenha a decência de dizer, eu sou patronal e tal. Agora, se é para estar no sindicato de trabalhadores, ele não pode ter esse tipo de comportamento, porque é um desvio, e é um desvio que causa prejuízos enormes, como eu comentei com você, quando eu cheguei no sindicato, o sindicato estava destruído. Por quê? Porque as pessoas que por lá passaram para se beneficiar a elas próprias, né? Passaram para se beneficiar, ou passaram lá para beneficiar partidos ou a prefeitura, e aí não dá, porque destruíram o sindicato. E como que é a relação entre os diversos sindicatos? Por exemplo, no seu caso, você representa os funcionários públicos, os funcionários da prefeitura, mas dentro do funcionalismo existem as subcategorias, né? Então, por exemplo, os trabalhadores na educação, aqueles que são relacionados à área médica, enfim, como que funciona isso para o funcionário público? Então, nós temos, é verdade, especialmente Há conflito, assim, normalmente, ou a relação de sempre buscar o melhor para cada um? Deveria ser uma relação harmônica, mas também não é. Por exemplo, na Prefeitura de Santos, nós temos dois sindicatos que representam a categoria dos servidores. Nós temos o Sindiserv, que é o sindicato ao qual eu pertenço, e nós temos um outro sindicato que já foi criado para dividir a categoria, que produz muitos problemas. E, além disso, você tem as diversas categorias, né? Então, nós temos médico, engenheiro, arquiteto, assistente social, psicólogo, nós temos uma infinidade de segmentos profissionais na Prefeitura. Esses segmentos profissionais, por sua vez, muitos deles têm sindicatos também. Agora, esses sindicatos não atuam, não conseguem atuar. Então, o sindicato no serviço público, na esfera municipal, é o sindicato que acaba atuando, unificando todos os trabalhadores para discutir as coisas que nós temos que discutir com o nosso empregador, que é o prefeito de Santos, é o Sindiserv, e esse esforço é um esforço permanente da nossa parte, porque a gente sabe que nós temos mais de 30 segmentos profissionais. Imagina 30 sindicatos agindo dentro da Prefeitura de Santos. Não conseguiria, e se conseguisse, isso viraria uma balbúrdia. Muito difícil. Nós temos, então, o Sindicato dos Servidores, que é uma espécie de sindicato guarda-chuva que unifica esses trabalhadores para fazer as suas reivindicações, lutar pelas conquistas que a categoria entende que tem que lutar. Muito bem. Nós vamos precisar ir para um breve intervalo. Fique aí. Estamos de volta com o último bloco do Bom Dia Baixada.
Uma forte ressaca inundou as duas pistas da Avenida da Praia de Santos neste domingo. O incidente causou interdição e estragos em vários trechos entre os canais 6 e 7. A água chegou a invadir alguns prédios e clubes no bairro da Ponta da Praia. No início da noite, a Prefeitura de Santos anunciou que funcionários públicos começam hoje a limpeza da região e a drenagem das galerias pluviais. Bom, Flávio, a gente logo começou o programa, eu toquei nesse assunto dessa madrugada, dessa noite, até porque no caminho aqui para vir para os estúdios do Santa Cecília, a gente percebia a cidade diferente, assim. Eu ontem fui almoçar no restaurante Tertúlia, ali na Ponta da Praia, e a água já estava batendo e já tinha ocupado uma pista, a pista sentido o ferryboat, né, a balsa. E a ideia, mas eu não imaginei que fosse, não sei se você teve a oportunidade, você chegou a ver os vídeos que estão rolando na internet, sim, da água alta, tudo. Impressionante. Impressionante, né? É um negócio incrível. Mas, Flávio, vamos voltar ao nosso assunto que nós estávamos conversando, que eu acho que é muito importante essa discussão, e principalmente para os nossos telespectadores se aprofundarem mais nessa questão sindical e tudo. Eu quero que abordar com você a questão da terceirização, que tem estado em evidência e eu acho que por todos os cantos da cidade tem se discutido muito isso, até em função do Hospital dos Estivadores, que teve autorização da Câmara, né, dos nossos vereadores, do Legislativo, para que essa terceirização ocorra na área da saúde e, em especial, nesse equipamento. Não que outros não possam vir ou ter a terceirização. Como que você, como dirigente sindical, do sindicato dos servidores da Prefeitura, e de forma como cidadão também, e pela sua experiência, como é que você está enxergando essa questão da terceirização? Rogério, telespectadores, eu enxergo como uma verdadeira catástrofe. E inclusive eu convido os telespectadores do Bom Dia Baixada a acessarem o site ataqueaoscofrespublicos.com. Esse site foi montado por nós, pelo Sindicato dos Servidores, algum tempo atrás, para mostrar para a população... Ataque aos cofres públicos. Ataqueaoscofrespublicos.com, né? É bem objetivo. Né? A gente deu esse nome sugestivo porque é isso, nós consideramos a terceirização dos serviços públicos um ataque aos cofres públicos. E eu explico, porque as pessoas podem dizer, não, mas nós estamos discutindo a qualidade do serviço e tal. Não, nós estamos discutindo o dinheiro que você, a senhora, o senhor que está aí assistindo o programa, paga de impostos. A terceirização ela é danosa para o dinheiro arrecadado da população, pela prefeitura, porque a terceirização ela custa muito mais custa muito mais do que o serviço direto. Isso quem diz não sou eu, é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que fez uma pesquisa há algum tempo atrás, aí por volta de 2 anos, e mostrou que os hospitais terceirizados para as tais das organizações sociais custam muito mais caro. Segundo, morre mais gente dentro dos hospitais terceirizados. Terceiro, os funcionários públicos são retirados, vão sendo aposentados, vão sendo deixados de lado e vão entrando esses grupos de pessoas contratadas pelas OS, muita gente contratada inclusive sem qualidade. A gente viu aqui na UPA Central, que foi a primeira terceirização feita pelo Paulo Alexandre, que no segundo dia da UPA morreu um sujeito de joelhos dentro do banheiro por falta de atendimento, segundo inclusive depoimento do médico que encontrou essa pessoa dentro do banheiro. Mas Flávio, assim, só para engrandecer o debate, esse caso, por exemplo, poderia ter ocorrido talvez mesmo num equipamento de saúde operado pela própria municipalidade ou pelo Estado, tudo. Não acha? Assim, poderia... O fato de morrer, sim. Infelizmente, nós temos óbitos em hospitais, até no Albert Einstein e outros, ocorre, claro, com menor frequência, mas nem sempre fica caracterizado que foi pela falta do atendimento
Enfim, eu estou querendo fazer um contraponto, sim, que é para a gente poder discutir. A questão, por exemplo, da agilidade, que é um dos pontos daqueles que defendem a terceirização, a questão de você não ficar tão limitado à lei de licitações, você poder fazer as compras e ter um poder de barganha perante os fornecedores talvez melhor. Esse é um ponto que falam também. E a questão, eu estou colocando o que eu coloquei enquanto você falava, eu fiz alguma... A questão dos funcionários, você acredita que eles realmente sejam afastados? Porque aqueles que defendem também a terceirização falam em você realocar, enfim, fazer uma recolocação desse funcionário em outro equipamento, não necessariamente em dispensá-lo. Às vezes existe até um compromisso, eu não sei se é o caso da Prefeitura de Santos, de assinar algum documento, algum compromisso com o sindicato, de que nenhum funcionário seria mandado embora, tudo. Isso ocorre mesmo, não? Como que é? Então, você abordou aí, você suscitou 5 pontos, né? Então, o primeiro deles, Rogério, lamentavelmente, a terceirização, ela não traz agilidade, ao contrário. Essa morte, inclusive, que houve na UPA Central, ela demonstra isso. Veja só, uma pessoa que entra num pronto-socorro com dor no peito, com algo que os médicos chamam de dor pré-cordial, essa pessoa ela precisa ser encaminhada imediatamente para a emergência. Imediatamente, porque dor no peito é sinal muito significativo de infarto em andamento. O que fizeram? Fizeram lá no tal do setor de triagem na porta da UPA, deixaram lá o sujeito num canto, não podia. Então já não tem agilidade, porque se tivesse agilidade, ele precisava ter entrado na UPA dizendo, olha, eu estou com dor no peito, uma dor severa, inclusive, porque a dor no peito anterior ao infarto é uma dor que, assim, terrível, tanto é que a pessoa vomita, passa muito mal. Deixaram a pessoa lá do lado e essa pessoa acabou morrendo. Então, é possível que morresse em outro lugar? É possível, mas lá foi algo bastante evidente de falta de agilidade, né? Os funcionários públicos não serem demitidos, e tá bom, funcionário público é demitido à medida que sofre inquérito. Aliás, funcionário público é demitido e muito funcionário público é demitido. É outro mito de que o funcionário público é intocável, etc. Isso é uma grande balela. Agora, eles não podem, em função da terceirização, simplesmente mandar o funcionário público embora. Agora, vão deixar vários, talvez dezenas de funcionários públicos encostados pelos cantos, enquanto isso uma empresa entra contratando funcionários com qualidade duvidosa nas suas formações, e pagando, a prefeitura vai desembolsar muito dinheiro para essa terceirização, isso não vai resultar em agilidade nem nada. Veja só, aqui na região nós já temos terceirizações que estão fazendo água. Nós temos, por exemplo, o hospital em Cubatão, que é terceirizado há bastante tempo. Aquele hospital vive tendo problemas. Uma hora para, outra hora não tem pagamento, outra hora os funcionários... Já mudou várias vezes. Já mudou várias vezes. Então, mas nós temos algum exemplo de sucesso, um case de terceirização que a gente possa enaltecer? Então, eu não conheço nenhum, porque veja só, o ataque aos cofres públicos.com, esse site que a gente faz muita questão de divulgar, ele é hoje o maior portal no Brasil sobre a terceirização para OESs. Lá nós temos depoimentos de especialistas, nós temos uma pesquisa enorme que nós estamos fazendo pelo país todo. E em todos os lugares, Rogério e telespectadores do Bom Dia Baixada, em todos os lugares onde nós temos pesquisado, a gente só tem visto desgraça. Nós temos visto, por exemplo, você citou aqui os defensores da terceirização, eles dizem que a terceirizada ela pode fazer licitação, ela não precisa fazer licitação, ela pode fazer compra mais rápida, pode barganhar com o fornecedor. Você sabe o que nós temos visto? Que as compras feitas pelas OESs normalmente são compras superfaturadas para que os donos dessas empresas ganhem dinheiro por fora, porque elas são ditas inicialmente como empresas não lucrativas. Então, a terceirização ela é ruim, inclusive, pelo fato de a gente ter muito desvio de dinheiro nas compras, é ruim porque não tem agilidade, é ruim porque tem funcionários desqualificados, muitas vezes, não todos, obviamente, mas tem muito funcionário com uma formação muito precária. Então, é uma situação muito ruim. Além de tudo isso,
o dinheiro que deveria ser bastante bem utilizado, otimizado, para que a gente tivesse mais serviço para a população, são enterrados numa empresa que, inclusive, via de regra, pelo país todo, está acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Mato Grosso, vão embora e deixa tudo quebrado. A sociedade, de forma geral, não deveria se apropriar mais dessa discussão também. Eu acho que deveria haver mais debate com a sociedade, claro, acompanhada dos políticos, dos dirigentes sindicais e tudo isso, mas deveria ter um acompanhamento maior, né? A gente percebe que eu acho que essa discussão ela é muito pouca ou quase nada, né? Porque é difícil, você acaba ficando sem uma opinião formada, né? Mas, Flávio, infelizmente nós vamos precisar, acho que, de outros programas para a gente discutir mais isso, que é um assunto, um tema fundamental. Fundamental. Porque é importante para o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa sociedade, enfim, mas nós ficamos sem tempo hoje. Eu quero agradecer a sua presença, dizer que foi um prazer tê-lo aqui nos estúdios da Santa Cecília, em especial no Bom Dia Baixada, e espero que você retorne em outra oportunidade. Eu que agradeço, é super importante esse espaço que você nos dá para que a gente possa debater essas questões e agradecer a você que é o telespectador do Bom Dia Baixada. Bom dia a todos, muito obrigado. E você que esteve nos acompanhando até agora, desejo uma excelente semana, que você tenha, que tudo dê certo durante essa semana. E amanhã, Bom Dia Baixada estará de volta com a apresentação da jornalista Paula Paparelli. Então fique com Deus e até amanhã.